Bom dia. Bem-vindos todos. A gente vai começar aqui nosso webinar. A ideia... Meu nome é Mariana Vilela, eu sou sócia da área de Compliance e Investigações do Aveyrano. E a ideia desse webinar é tratar de temas que surgem com frequência em situações de investigações corporativas, né? Nós observamos aqui no escritório, na nossa prática, que em muitas situações é importante que o pessoal de compliance, o pessoal de investigações que conduz as investigações para os nossos clientes, precisa trabalhar em conjunto com a nossa equipe trabalhista, né? São várias situações e várias questões que a gente precisa trabalhar sempre interagindo de perto para poder dar o melhor andamento a essas investigações e para também proteger os nossos clientes, né, no que diz respeito a problemas trabalhistas que podem ocorrer. Então, a gente está propondo aqui discutir esses temas, né? Uma questão mais de procedimento para vocês. Está com áudio ruim. Está com áudio ruim? Alguém disse que está com áudio ruim. Eu estou te ouvindo bem, Mariana. Alguém falou que está normal. O áudio está ok. Tá bom. Obrigada. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Bom, vocês já descobriram aí que tem um local para perguntas e respostas, né? A nossa ideia é, por favor, façam as perguntas aí no espaço. A gente vai tocar aqui o webinar num ritmo que a gente combinou, mas a gente está planejando, se tudo der certo, da gente ter uns 15 minutos, 10 minutos para poder falar sobre as perguntas que surgirem ao longo da nossa conversa. Com relação às investigações internas, a gente vai conversar. As investigações internas é uma ferramenta, né, que já vem sendo utilizada no Brasil há alguns anos, mas é relativamente recente, né? Ela já existe mais em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que tem há muitos, acho que há décadas, né, já faz esse tipo de investigação para poder identificar se há algum problema dentro da empresa, se há alguma questão de fraude. Então, acho que tem muitos aspectos das investigações que ainda estão sendo aprendidos, né, à medida que essa prática vai se desenvolvendo, né? Por outro lado, a gente sabe que no direito do trabalho há outros tipos de investigação que são assemelhados, mas não são iguais, normalmente envolvem outros objetivos, e a gente vai tratar disso também, dessas distinções e tal. Alguém está falando que tá travando muito. E tem uma pessoa que tá sem áudio, mas acho que a maior parte das pessoas está dizendo que está ouvindo bem. Então, eu acho que a gente deve continuar, né? Assim. E aí, bom, então, eu gostaria de pedir, talvez, para o Rafael Gimenez, meu sócio também da área de Compliance e Investigações, para ele começar, né, a apresentar os nossos palestrantes aqui, para a gente poder começar. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. Acho que para debater esse tema aí que está na intersecção entre investigações corporativas e o trabalhista, então a gente trouxe um representante de cada um dos nossos grupos de prática. Então temos aqui a Flávia Azevedo, que é nossa sócia, mais de 20 anos de experiência no atendimento a clientes da área trabalhista, inclusive com bastante experiência internacional, né? A Flávia tem o LLM pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, trabalhou num escritório grande também nos Estados Unidos, no Skadden, e foi professora de Direito do Trabalho na GV do Rio por 10 anos,
Então tem esse lado todo acadêmico também, de estruturação do raciocínio ali, que é sempre importante para esses debates, né? E a Flávia e a equipe toda são parceiros frequentes nossos aqui nas investigações internas que a gente faz no Veiran. Tá? E além da Flávia, nós temos o Alberto também, que é nosso advogado sênior da equipe de compliance e investigações. O Alberto é formado na UERJ, também tem LLM em Colômbia, e também traz essa experiência internacional, né, trabalhou tanto no Federal Trade Commission em Washington, como no escritório muito atuante nessa área, que é o Covington, também em Washington. Então, participou de muitas investigações, tanto no exterior como aqui, com a nossa equipe. Tá? Então, a experiência de ambos aqui vai ser muito importante, acho que vai enriquecer bastante a discussão. Eu já vou, então, direto ao ponto, aí, perguntando para o Alberto, pedindo que ele contextualize um pouco para a gente o que é uma investigação corporativa, em que situações que ela é usada, que ela é recomendada, do que nós estamos falando quando a gente fala de uma investigação interna corporativa. Bom, obrigado, Rafael e Mariana, pela apresentação, e Flávia pela presença, e todos os demais presentes no webinar. Então, o que é fala-se muito hoje de investigação interna, né? Mas o que é isso? Do que a gente está falando? Hoje, uma empresa com boas práticas de compliance, ela pode receber, e efetivamente recebe, uma grande quantidade ou alguma quantidade de denúncias de maus práticas internas envolvendo a empresa. Essas denúncias podem vir pelos canais de compliance internos, de funcionários, denúncias de parceiros comerciais, matérias que estão na imprensa, ou até uma investigação de uma autoridade. E aí, enfim, todas essas denúncias, né, recebidas pela empresa podem versar sobre inúmeros tópicos. Pode ser uma situação pontual de uma irregularidade num setor interno da empresa, de fraude, pode ser um grande esquema de corrupção envolvendo aquela empresa, podem ser situações mais de assédio moral, sexual, mau funcionamento de alguma área interna, enfim. Tem toda uma gama de assuntos que podem chegar ao conhecimento da empresa por meio de reclamações. Tendo aquela reclamação, quando ela é embasada e grave o suficiente, a empresa pode fazer algumas coisas. Ela pode não fazer nada, ou pode tentar desvendar o que ocorreu de uma forma desorganizada e pouco estruturada. Não tendem a ser os mecanismos ideais. Então, nos últimos anos, as empresas com boas práticas de compliance vêm recorrendo às chamadas investigações internas corporativas, que o que são? São um conjunto de técnicas e métodos ali investigativos internos para se conseguir esclarecer um ou mais fatos de conduta potencialmente irregular que chegou ao conhecimento da empresa. Então, o objetivo é lançar a investigação interna para, com eficiência, com completude, com técnica, chegar a desvendar o ocorrido e não fazer a coisa de forma desorganizada, né? E que a investigação pode contribuir para a empresa. Se a empresa faz a investigação de uma forma eficiente e correta, ela consegue ter uma melhor noção da sua exposição jurídica numa eventual investigação de autoridade, ela consegue adotar práticas para remediar o ocorrido, eventualmente disciplinar algum funcionário que estava envolvido, e ela consegue também difundir na empresa a cultura de compliance, né? Hoje, segundo os parâmetros aí de guia de TGU e vários outros, ter uma prática de investigação interna consistente quando diante de denúncias é um dos fatores-chave para que um programa de compliance interno seja considerado efetivo. Mas eu sei que já tinha alguma prática investigativa no Brasil pré essa onda de investigações internas corporativas de alto perfil, até alguns tipos de investigação como sindicância trabalhista e tal. Acho que é um dos objetivos nossos aqui, justamente a gente traçar um comparativo dessas situações. Eu acho que a gente podia pegar, talvez, esse gancho aí da referência a essas outras formas de investigação, para pedir para a Flávia, talvez, falar um pouquinho o que é a sindicância, né, que a gente falou, e o que
Qual é a diferença de uma investigação corporativa nos moldes que o Alberto descreveu? Bom dia, Mariana, bom dia, Alberto, Rafael, todos os presentes. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho, eu acho que sobre esse nosso dia a dia, né, e como essa nossa interação, acho que tem enriquecido tanto a área de vocês de investigações e de compliance, quanto a nossa área trabalhista. A gente aprende muito um com o outro, né? E essa questão da sindicância, especificamente, é curioso porque essa é uma palavra que ela não existe na CLT, tá? Não existe a palavra sindicância. E por que esse termo se tornou tão popular, né? A gente vê que o que eu tinha na CLT era a palavra inquérito, que era um procedimento, na verdade, uma ação judicial, quando você tem empregado estável, em especial o decenal ou o dirigente sindical, e você precisava, de fato, entrar com essa ação para que você pudesse investigar a prática que teria sido adotada pelo empregado, a prática irregular, e que permitiria à empresa finalmente desligar aquele empregado estável. O que você não tinha ali era, de fato, qualquer exigência ou qualquer referência à sindicância. Então, a sindicância ela vem de uma associação com os regulamentos de pessoal que a gente tem, tanto para empresas públicas, sociedades de economia mista, e que faziam, de fato, referência à sindicância, que era a necessidade de você fazer uma investigação de determinado fato que pudesse te permitir demitir aquele empregado, que, obviamente, você tinha um procedimento diferente do que você tem numa empresa privada, onde basta uma decisão do empregador para terminar aquele contrato. Então, ali eu construía uma investigação que me permitia. E essa investigação, em muitos regulamentos, ela é chamada de sindicância. Mas, na prática, a sindicância nada mais é do que uma investigação interna, que vai ser conduzida pela empresa. E aí você vai me perguntar, não, mas isso sempre existiu no trabalhista? E a CLT é de 1943, né? Então, a gente não está falando aqui de nenhum tipo de investigação criado pela legislação trabalhista. Mas o que veio a fazer com que a área trabalhista fosse precursora, eu acho que é exatamente a necessidade que o empregador tem de poder exercer o seu poder disciplinar, quer dizer, de poder, eventualmente, punir um empregado diante de uma situação que não seja adequada ou que possa até ser ilegal, e ele tem que fazer isso com a segurança de que, eu sei que o ônus da prova, quando eu estou disciplinando um empregado com relação aos fatos que eu estou afirmando que existem ou que aconteceram, eu preciso ter a segurança que, de fato, eles ocorreram. Saber a extensão deles, porque, inclusive, a extensão daquela potencial irregularidade é que vai me dar a medida da aplicação da disciplina. Quer dizer, eu vou simplesmente advertir, eu vou suspender, é o caso de uma demissão por justa causa. Então, essa investigação ela se faz necessária exatamente para que eu possa ter a medida, eventualmente, da medida disciplinar que eu vou adotar e também garantir que eu vou, se necessário, se eu tiver uma disputa judicial posterior, que eu vou conseguir me desincumbir do meu ônus da prova, que eu vou conseguir demonstrar que, de fato, eu não tomei aquela medida de forma superficial, né? Eu realmente verifiquei que existia o fato denunciado, que existia a questão irregular levantada, antes de efetivamente aplicar a punição. Então, acho que o nosso lado percursor aí no direito do trabalho vem daí, vem da necessidade de poder exercer o meu poder disciplinar, mas com alguma segurança. Então, eu preciso ter realmente todo o histórico e entender, apurar o que aconteceu e, para com isso, poder tomar, enfim, as medidas que são cabíveis e proporcionais àqueles fatos. Eu acho que vem daí. Claro que isso é só uma pontinha, né, do que a gente tem nesse universo das investigações, mas do ponto de vista trabalhista e da origem de sindicância, eu acho que está explicada aí. Estou olhando aqui, a gente está com algum desafio técnico, na verdade, acho que tem um número grande de participantes, nossa equipe está monitorando isso, eu acho que vai estabilizar um pouquinho o sistema. Estou vendo algumas queixas aqui. Se alguém tiver muito ruim de conexão, nossa sugestão é tentar reconectar. Tá? Acho que está uma concorrência muito grande por banda agora no login. Só um parênteses técnico aqui. E aí, voltando então para o assunto, espero que tudo se normalize. Acho que está estabilizando. Mas enfim. Então, a gente falou até agora, então, teve a visão da investigação corporativa, essa mais recente, que o Alberto
delineou para a gente, tem aquela investigação já pré-existente, que a gente chama, apesar da ausência do nome na CLT, a gente chama de sindicância, que é uma investigação mais para fins internos, mais para fins de processos disciplinares internos, etc. E tal. Agora, a investigação corporativa interna, essa mais recente, essa que tem um alcance para um pouco além da empresa, eu queria que o Alberto, enfim, explicasse um pouquinho para a gente, que uma vez estabelecido que a gente vai ter uma investigação dessa corporativa interna, assuntos de fraude e correlatos, como que ela deve ser estruturada? Quem deve estruturar? Deve ser, enfim, em princípio, desempenhada por gente de dentro da empresa, quando que é necessário trazer alguém de fora da empresa, quem supervisiona, a quem se reporta. Então, dá um pouquinho desse contexto para a gente. Sim, claro. Então, a partir do momento que se decide, né, que a investigação interna vai ser conduzida, acho que uma investigação interna pode envolver uma série de questões de ordem prática e questões jurídicas muito complexas, né? Tá choque com legislação trabalhista, esse é o motivo principal porque a gente está aqui. Mas, assim, em termos de arcabouço básico, né, de uma investigação interna corporativa, não tem muito mistério. Assim, os procedimentos, a sequência de eventos segue um padrão minimamente consistente. É uma forma que muitas pessoas categorizam uma investigação interna em termos de fase, é dividi-la em 3 fases, né? O planejamento da investigação, óbvio, a execução da própria investigação, das medidas de apuração, e no final, a terceira fase, o reporte dos resultados. A fase de planejamento, né, ela é bem importante, muitas vezes se tem uma tendência de querer tomar as medidas sem devido planejamento anterior, e é bem importante que esse planejamento seja feito para que a investigação depois não se perca e se torne eficiente. Então, ao planejar uma investigação, o que se define? Se define primeiro o escopo, né, da investigação, o que você quer investigar, você não pode investigar qualquer rastro de possível ilegalidade que surja no meio do caminho. Você define os objetivos da investigação, o que a empresa pretende. Ela pretende firmar uma leniência com a autoridade, ela pretende talvez disciplinar um funcionário, corrigir algum sistema interno, enfim. Um outro ponto importante do planejamento é a definição da linha de reporte, ou seja, quem coordena a investigação dentro da empresa é o advogado interno, é a pessoa de compliance, é o conselho de administração, se for o caso, e a depender de quem está sendo investigado, tem que adaptar, a empresa tem que adaptar quem é o coordenador interno da investigação. Claro que se tem um membro do conselho de administração que é investigado, por exemplo, o conselho de administração como um todo não vai poder ser a instância ali de coordenação, sob pena de influência indevida. Então, geralmente se estabelece um comitê específico dentro do conselho de administração para coordenar a investigação. Enfim, e outros pontos de planejamento, né? Quem conduz a investigação, se é um advogado interno ou enfim, um grupo interno de profissionais, ou então se contrata um prestador de serviço externo, enfim. E aí, nesse ponto, né, quem conduz a investigação, algumas empresas possuem corpo investigativo de compliance que pode fazer esse trabalho internamente, mas é bastante comum, até para as investigações de maior perfil, maior complexidade, se contratar um prestador de serviço externo, geralmente um escritório de advocacia, com auxílio de um especialista forense, e tem algumas, claro, vantagens em se usar um escritório de advocacia externo para essas situações, né? Primeiro que são especialistas no assunto e vão conduzir a apuração de forma técnica, vai transmitir independência e objetividade para o mundo externo, né? Ali insular o corpo investigativo de eventuais pressões e retaliações internas dentro da empresa. Então, especialmente quando a falta envolve alguém da alta administração, ter um investigador externo contribui bastante. Tá? Então, planejou-se a investigação, vamos executá-la agora. Na execução da investigação, geralmente são 3 coisas que acontecem. A empresa coleta, preserva e processa dados, né, documentos físicos e eletrônicos, incluindo aí e-mails, mensagens de aplicativos, se for o caso,
Geralmente se conta com prestador de serviço forense para esse tipo de coisa. Temos dados ali processados, né, uso de palavra-chave e tudo mais. A empresa, o time de investigação revê essa documentação toda, para saber o que se extrai dela, notas fiscais, e-mails, comunicações, mais diversos tipos de comunicação, de documento. E geralmente, depois disso, são conduzidas entrevistas com pessoas relevantes, acusador, acusado, testemunhas, pessoas que têm informação relevante. E no final, chegada uma conclusão, o time de investigação reporta para o seu interlocutor dentro da empresa os resultados. E esse reporte pode ser, geralmente é escrito, mas pode ser oral também. E às vezes inclui um relatório muito detalhado, com uma minúcia do que o investigador apurou, e às vezes é algo mais sintético. Todos esses elementos aqui que eu passei muito rapidamente, né, monitoramento de conversa de empregado, entrevista e reporte final da investigação, tem questões de compliance e trabalhistas também, que a gente vai aprofundar aqui ao longo do webinar. Mas, por hora, eu vou parar aqui para a gente não, enfim, adiantar. Acho que o gancho está perfeito. Queria até passar para a Flávia. Então, nesse contexto de investigações corporativas ali, com suspeita de alguma irregularidade, que a empresa tenha decidido ou mesmo tenha a obrigação de investigar, como é que ficam os aspectos trabalhistas? Porque muitas vezes, né, a gente tem uma situação em que a empresa tem uma obrigação, tem um dever, ou tem um ônus de colher o máximo de evidência possível para reportar para stakeholders externos, inclusive, e aí a gente começa a encontrar aquele limite do que é o direito do funcionário, o que é o direito do empregado, etc. E tal. Então, num contexto assim, de uma investigação interna, quais, em tese, assim, à primeira vista, quais são os aspectos trabalhistas que devem ser levados em consideração em primeiro lugar, né? Onde que o dever de investigação da empresa começa a possivelmente entrar em conflito com os direitos dos empregados, né? E quais as impressões, as precauções que a empresa pode tomar para evitar uma violação de direitos. Esse é um balanço difícil, né, Rafael? É difícil, eu acho que a nossa experiência mostrou para a gente aonde que estão os pontos mais delicados. Eu, ouvindo aqui o Alberto falar de cada uma das etapas, duas imediatamente vieram à minha cabeça. Uma é a questão da confidencialidade nesses processos. A confidencialidade, sem dúvida, ela é essencial pela própria natureza, né, de uma investigação. Mas a gente tem um desafio com relação aos empregados, um desafio cultural aqui no Brasil, né? A gente tem a nossa forma de lidar com o conceito de confidencial é muito diferente do que a gente vê em outras culturas, inclusive da onde originariamente surgiram as investigações, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui você vai dizer para o empregado, não, esse assunto é confidencial, e ele eventualmente vai dividir com a pessoa mais próxima dele, o colega de trabalho mais próximo. E aí, o que você acaba trazendo nessa situação, uma situação de risco para a empresa, não só para o próprio resultado da investigação, mas inclusive para os empregados envolvidos. Porque, claro, eu como empregador, eu tenho o direito de investigar, de apurar, né, de proteger os meus interesses. E agora, por outro lado, eu tenho que fazer isso sem de nenhuma forma trazer um dano reputacional também para os empregados, para os envolvidos, né, para o investigado. Ele é o sujeito da investigação, mas ainda não tem nada confirmado. Então, eu não posso acusar, fazer nenhum tipo de acusação. Então, por mais que, quanto maior a extensão dessa investigação, mais pessoas vão ser ouvidas, mais pessoas vão eventualmente ficar a par do que está em algum grau do que está acontecendo. Então, essa preocupação com a confidencialidade, eu acho que ela é muito grande, ela tem que ser muito grande. Não só do ponto de vista de assegurar a investigação, assegurar o objetivo da investigação, mas também de assegurar que você não vai expor nenhum empregado indevidamente para sair dali, eventualmente, com uma ação por dano moral do empregado que disse, não, todos estavam sabendo que estavam fazendo entrevistas e fazendo perguntas a meu respeito, e, eventualmente, ao final da investigação, eu não consegui confirmar aquela suspeita inicial que eu tinha. Mas a pessoa saiu dali, de alguma forma, com a reputação, a imagem, né, danificada, vamos dizer assim. Então, uma questão que é essencial, eu acho que é a política bem escrita, que vai, evidentemente, trazer a relevância da confidencialidade no processo, e que os empregados sejam treinados no conteúdo dessa política, que eles entendam que, de fato, se eu for chamado a participar de uma investigação, de uma entrevista, qual deve ser a minha postura,
o que significa o confidencial. O confidencial significa que eu não vou dividir aquilo com absolutamente ninguém, nem o melhor amigo, nem o meu colega de trabalho mais próximo, nem o meu chefe, nem ninguém. A gente trabalha muito com um termo de confidencialidade, quando a gente chama os empregados para entrevista, esses empregados assinam um termo de confidencialidade exatamente para eles entenderem a extensão e que não só o conteúdo do que foi discutido ali, mas até o fato de ele estar participando da investigação não deve ser dividido com absolutamente ninguém, né? E aí também o outro ponto que eu acho muito importante é a questão da cooperação, porque o empregado não necessariamente, aqui de novo a gente tem também um desafio cultural de que as pessoas tenham a ideia errada do que significa participar de uma investigação. Não, eu não quero ser o dedo duro, não quero ser eu a estar aqui entregando meus colegas, não, eu não quero falar sobre isso. Então, de novo, a política é muito importante para você trazer esse empregado, você criar uma cultura de compliance, e compliance efetivo, que as pessoas saberem quais são os procedimentos corretos e saberem que, quando diante de um procedimento incorreto, o seu dever é de cooperar efetivamente com a empresa, né? De trazer ali as informações, trazer ali o que você sabe. É essencial que isso seja feito dessa forma. E o treinamento dessa política é muito importante, porque a partir do momento que você oferece esse treinamento para o empregado, você vai criando a conscientização. Na prática, outro ponto que eu percebo é que, como o Alberto falou, é muito importante você poder contar com pessoas neutras e isentas nessa investigação. Eu acho que aí entra muito o nosso papel como advogados, enfim, auditores externos que possam participar, para exatamente deixar o empregado à vontade, para saber que ele não está ali sujeito a uma retaliação imediata, ou pelo menos que existe uma tentativa clara da empresa de proteger ele dessa retaliação. E a combinação ideal na minha cabeça, não sei se o Alberto vai pensa diferente, a gente não falou desse ponto, mas a combinação ideal para mim é você ter a empresa e o externo, né? Sempre que possível. Em alguns casos eu concordo que você não consegue nem ter o interno sem que isso interfira na investigação. Mas porque ao mesmo tempo que o empregado vai ter o conforto de ter do lado dele alguém que ele conhece, que é alguém que já é um colega de trabalho, é um RH, é um compliance, e o externo. E outra coisa que eu acho que faz bastante diferença também é a questão do idioma para as entrevistas, né? A gente sabe que muitas das empresas, muitos de vocês devem ter o time de compliance no exterior muito ativo e acaba que muitas vezes envolvido nesses processos, mas eu já vi em inúmeras situações quando você se torna um litígio, alegações dos empregados de coação, de dano moral, muitas vezes porque a entrevista estava sendo conduzida em outro idioma. Eles não se sentiam 100% confortáveis, porque, obviamente, por mais que você tenha alguma fluência, você não é nativo, o tom da pergunta sai de outra forma para o empregado, ou até é muito característico quando você tem advogados, principalmente advogados americanos que fazem esse tipo de trabalho, a postura até na investigação ela é um pouco mais direta do que talvez a gente adotasse aqui, de novo por uma questão cultural. Eu acho que ajuda também a você trazer o empregado mais próximo e você ter uma cooperação mais efetiva. Não sei, Alberto, você acha? Eu acho que a combinação ideal é isso, né? É o interno com o externo, né? Eu acho que sim. Porque, assim, o prestador de serviço externo ele tem essas vantagens que eu indiquei, né? É um especialista, ele é alguém imparcial, dá aquela ele não vai ser retaliado, em princípio, né, porque ele não está na estrutura interna, mas tem uma dificuldade do advogado externo, que ele não é especialista na empresa, né? Ele não conhece a cultura da empresa, enfim, as práticas e tudo mais. E então, ter essa pessoa de dentro da empresa auxiliando, dando informação, documentação, é super importante. Claro que em assuntos muito complicados e confidenciais, às vezes até essa presença da figura interna não vai ser ideal, mas sempre que às vezes não, às vezes participando da entrevista em si, mas tendo ali um ponto de interlocução, né, de fornecimento e documento, é bom ter sim, sempre essa figura da pessoa interna da empresa, sem dúvida. Tem alguns pontos aí que vocês falaram, né? Acho que a Flávia falou sobre
a questão da cultura, né? A gente vê com frequência, a gente de vez em quando faz investigações junto com escritórios americanos, ou junto com empregados de fora, quer dizer, do head office, não da empresa que está sendo investigada. E tem uma questão da cultura que a gente sabe que às vezes dá uma dificultada até no processo de entendimento das informações, né? Óbvio que para o empregado pode ser muito desconfortável uma situação, mesmo quando ele não está sendo investigado, né? Quando ele está ali para colaborar com informações que ele tenha, pode ficar um pouco acuado. Então, sempre acho importante ajustar a cultura também. Acho que isso é um ponto bem importante. Acho que a gente pode passar aqui para cada etapa, se a gente puder ir pelas etapas das investigações, né? Enfim, seria interessante em cada etapa a gente identificar o que é relevante para o compliance, né, e para o trabalhista. E como é que isso funciona, né? Quais são os objetivos? Se o Alberto puder falar um pouquinho mais sobre os objetivos das investigações internas. E a Flávia talvez possa também falar um pouquinho sobre como esses diferentes objetivos podem trazer diferentes impactos trabalhistas. Qual a duração aceitável de uma investigação? Porque, às vezes, a investigação que a gente precisa fazer, quer dizer, o fato que a gente precisa apurar, demora um pouco, né? E, ao mesmo tempo, pode haver algum conflito com o timing do trabalhista para, eventualmente, tomar medidas disciplinares. Só antes de vocês responderem, eu vou sugerir, tem algumas pessoas falando de microfonia, eu acho que isso pode ser o eco, né? Então, quando um estiver falando, nós devemos fechar os nossos microfones, porque senão acho que isso pode dar um eco. Algumas pessoas estão falando ainda que estão com dificuldade de ouvir, que está travando, mas muita gente está falando que está fluindo. Então, acho que a gente deve, assim, acho que a gente deve continuar do jeito que estamos. Então, voltando, Alberto, fala um pouquinho dos diferentes objetivos e como que você acha, enfim, quais são os cuidados do ponto de vista de compliance que você acha que devem ser tomados? Então, como eu falei, né, inicialmente, na descrição das fases da investigação, a primeira fase é a fase de planejamento. E já nessa fase é bom que a empresa tenha, no mínimo, uma boa ideia do que ela pretende com a investigação. E empresas podem pretender diferentes coisas com uma investigação interna. Por exemplo, se tem uma alegação de uma fraude ou irregularidade bem pontual no setor de compra de uma empresa, que é algo bem comum, kickback com fornecedor, coisa do tipo. A empresa pode querer apenas mapear o que aconteceu e eventualmente demitir ou aplicar alguma disciplina em pessoas envolvidas. A empresa, muitas vezes, ela pode querer mapear o funcionamento, não é que tenha algo ocorrendo necessariamente ilegal, mas traçar um diagnóstico de alguma área interna da empresa, se está funcionando de acordo com as políticas ou não, violando normas internas ou não. Então, a empresa pode pretender isso também. E, às vezes, os objetivos são, por exemplo, se já tem um processo de investigação de uma autoridade, a empresa pode querer fazer uma investigação para se defender no processo, ou ela pode querer fazer uma investigação para colher o máximo de elementos possíveis para abordar a autoridade e propor uma leniência, um acordo de colaboração. Então, dá para ver que, até intuitivamente, né, cada diferente objetivo que a empresa pode ter com uma investigação, num caso concreto, isso vai ter como efeito a estratégia da investigação e o procedimento adotado na investigação podem variar. Por exemplo, se a gente tem esse último caso que eu mencionei, a empresa está fazendo uma investigação interna para tentar firmar uma leniência com uma autoridade. É claro que a empresa, nesse caso, ela vai querer obter o máximo de detalhe possível do ocorrido,
tanto envolvendo pessoas internas quanto eventuais pessoas externas, no caso de corrupção, por exemplo, porque é o que a autoridade quer, ela quer detalhe do que ocorreu até para iniciar as investigações contra outras pessoas e empresas. E do ponto de vista da relação com o empregado, muitas vezes nesses casos, em que a empresa quer, por exemplo, tentar firmar uma leniência, ela não vai, no mínimo indício de irregularidade do empregado, demiti-lo. Porque muitas vezes a empresa precisa da cooperação e da informação desse empregado ou executivo para fazer, digamos, um processo de colaboração em conjunto, né? O caso é público, né? O caso da Odebrecht ficou muito famoso há uns anos atrás no Brasil, quando a empresa firmou uma leniência que, na verdade, era um agregado dos acordos de colaboração criminal dos seus 77 ou 78 executivos. Se a empresa tivesse, desde logo, demitido esses executivos, no início da apuração, por exemplo, ela fatalmente não teria conseguido fazer a sua leniência. Já se a apuração envolve uma questão muito pontual de um empregado que eventualmente está praticando alguma irregularidade, a empresa não necessariamente precisa ter todo o mínimo detalhe do ocorrido para tomar a medida que ela quer, seja desligar aquele funcionário ou corrigir ali internamente alguma coisa. Até seria interessante a Flávia dizer se concorda, porque até onde eu sei, para uma justa causa, por exemplo, você precisa do elemento suficiente para que justifique a justa causa, né? Você não precisa ter todo o mínimo detalhe do que aconteceu. Então a empresa pode parar, até por uma questão de recursos e tudo mais, parar quando ela sentir que tem o suficiente para fazer o que ela quer. Flávia, acho que você está muda ainda. Tá no mudo. Desculpem, agora foi. Eu estava te ouvindo, e aí a primeira coisa que vem para mim realmente é esse desafio da imediatidade, que é uma construção que literalmente você tem que a medida disciplinar ela tem que ser imediata ao conhecimento do empregador do fato, né? Então, numa investigação complexa, eu tenho, inclusive, vários momentos naquela linha do tempo que eu poderia dizer que foi quando eu tomei conhecimento do fato, né? Não é vocês sabem disso, a gente com certeza já trabalhou juntos em casos assim, em que você começa e descobre uma coisinha desse tamanho, você termina a investigação, é uma coisa enorme. Eu poderia ter demitido lá na primeira? Provavelmente. Mas eu precisava concluir toda a investigação, e aí daquele pontinho primeiro que envolvia uma pessoa, eu cheguei em um que envolve 20. Né? E se eu tivesse demitido por justa causa naquele primeiro momento lá, eu não chegaria nos 20. Eu não teria uma investigação completa. E aí a impressão, e essa impressão não é errada, né? É que a Justiça do Trabalho ela é muito rigorosa com relação à avaliação da aplicação da justa causa, né? A justa causa é a penalidade máxima que você vai aplicar para o empregado. Então, consequentemente, ele exige que o empregador cumpra todos os requisitos. O primeiro deles, claro, eu tenho o ônus de provar aqueles fatos que estão embasando a minha justa causa. Mas o segundo é a questão da imediatidade. Mas a gente tem visto na jurisprudência uma flexibilização, que eu acho que é total reflexo do trabalho de vocês. Você vê que uma investigação de um tema complexo não pode ser resolvida em um mês. Eu tenho na CLT uma disposição lá no 474 que diz que eu não poderia suspender o empregado por período além do que 30 dias. Mas, gente, uma investigação complexa você não termina em 30 dias de maneira nenhuma, né? E essa flexibilidade, eu acho que a gente está vendo isso no Justiça do Trabalho. A gente teve aqui no escritório, num caso bem interessante, uma decisão favorável, mantendo uma justa causa, que foi aplicada no empregado 1 ano depois do início das investigações. E o motivo foi que, óbvio, não só a investigação era complexa, como essa pessoa estava sendo investigada em outros países. E as autoridades dos outros países não permitiam que eu abrisse as informações fora dali. Então, ainda que eu quisesse, eu não podia dar a justa causa porque eu não podia dizer que eu tinha tomado ciência daqueles fatos. E a Justiça do Trabalho compreendeu não só a necessidade de que a investigação tomasse o tanto de tempo que tomou, mas que a empresa não poderia ter agido diferente antes. E eu acho que isso enfim, é evolução, né? A gente tem que acompanhar o que a gente está vendo do trabalho de vocês, do trabalho de compliance, e não querer ser mais realista que o rei. Aqui não tem como, né? Perfeito. Bom, se eu puder só complementar aqui o que a Flavinha falou, quer dizer, uma provocação,
Quer dizer, a empresa tem que tomar uma decisão estratégica também ali, né? A gente já viu situações em que a empresa queria mandar o empregado por justa causa, mas aí avaliou, bom, quanto que são as verbas rescisórias se eu não mandar sem justa causa? E quanto que pode significar todo o liability envolvido nesse tema relevante que a gente está trabalhando, né? Então, alguns dos clientes até preferem não aplicar a justa causa para poder, em benefício da investigação, né? É óbvio que isso também tem outras consequências de talvez não, né, de não dar o exemplo, né? Mas isso vai depender um pouco da cultura, eu acho que da empresa, né? Desse equilíbrio, né, entre benefícios e riscos e custos, né? Era observação. E só um ponto também aqui do chat, sei lá como é que chama isso, a gente está anotando as perguntas e a gente vai tratar ao final, tá? Porque eu acho que eu vi uma ou outra pessoa repetindo a pergunta, a gente viu, tá? Eu estou separando para a gente tratar no final. Rafa, não, perfeito. Eu acho que, enfim, a conversa está esquentando, a gente está tocando nos temas mais sensíveis ali, enfim, justa causa, confidencialidade, momento, imediatidade, o que eu posso abrir, o que eu não posso abrir, enfim, essa experiência aí que a Flávia descreveu sobre uma justa causa aplicada muito tempo depois. Acho que, enfim, são exatamente essas as expressões de como, enfim, de quais são os desafios da gente conciliar, né, a perspectiva trabalhista com a perspectiva agora da investigação corporativa. Então, e agora, para esquentar um pouquinho mais ainda a conversa, eu queria perguntar para a Flávia uma outra coisa, um outro aspecto que aparece muito, que é sempre muito merecedor de atenção, que se refere ao monitoramento ou revisão de comunicações dos empregados. Tá? Então, do ponto de vista tecnológico, hoje a empresa tem uma capacidade de monitorar isso de uma forma bastante ampla, pelo menos tudo que circula pelo sistema da empresa é capturável, né? Enfim, e aí eu queria que a Flávia comentasse um pouco sobre quando a empresa faz esse tipo de alcance, né, faz esse tipo de revisão, muitas vezes obedecendo a um dever de investigar, qual o tipo de informação que pode ou deve ser revisado, né? E como que isso pode se tratar de uma forma compatível com os aspectos trabalhistas e outros, né? Inclusive de privacidade, né? Teve uma pergunta aqui agora há pouco de como é que fica a lei de proteção de dados, a gente pode expandir isso um pouquinho depois, mas enfim, essa questão de privacidade, a questão de, puxa, o equipamento é da empresa, o equipamento é do funcionário, e quando a linha é do funcionário, não é da empresa, seja o equipamento de um ou de outro, enfim, o WhatsApp, aquela velha discussão do que a gente pode fazer com o WhatsApp ou não pode fazer com o WhatsApp, então eu queria que a gente explorasse um pouquinho esse viés aí da conversa. Olha, eu estou me lembrando aqui que a gente começou a atuar muito nesses temas de investigação trabalhista logo na época que estava no auge a questão da privacidade. Não sei se vocês vão lembrar aqui, mas foi um caso que saiu na imprensa de um banco que o empregado tinha usado o e-mail para enviar um material pornográfico, era um vídeo, só que o vídeo era tão grande que ele travou a rede da empresa por algumas horas, tá? A empresa ficou paralisada. A empresa, evidentemente, mandou o empregado embora por justa causa. E o empregado foi questionar no trabalho dizendo o seguinte, mas eu não sabia que eu não podia usar o e-mail para isso, né? E aí, eu acho que a questão central aqui do até onde vai o monitoramento, até onde é a privacidade, é a legítima expectativa de privacidade que o empregado vai exercer ou não dentro do ambiente de trabalho. Então, esse caso era muito curioso. Eu sempre comentava esse caso em aula e tudo, porque é curioso como alguém vai efetivamente discutir a justa causa no seu trabalho com o argumento seguinte, mas eu não sabia que eu não podia mandar um e-mail desse conteúdo, e o e-mail bloqueou a rede toda e ele não achava que mesmo assim não era razoável que ele tivesse sido dispensado por justa causa. Então, eu acho que aqui o desafio que a gente tem, em parte, já foi resolvido pela jurisprudência, tá? A jurisprudência, depois desse caso, que foi leading case mesmo e chegou no TST, ela disse o seguinte, o empregado ele não tem uma expectativa legítima de privacidade nos meios que pertencem ao empregador, nas ferramentas de trabalho, tá? E é claro que em algumas situações isso acaba se o acesso, por exemplo, a banco, usando o Internet Explorer lá no meu trabalho, eu vou lá e acesso minha conta bancária. Ainda assim eu não tenho expectativa de privacidade
porque eu estou usando a rede e o computador da empresa. Então, exatamente para endereçar essas questões sensíveis, é que entra o papel de uma política da empresa, uma política escrita, em que os empregados tenham que ser treinados e ela tenha que ser literalmente praticada no dia a dia da empresa, em que eu diga exatamente até onde vai, o monitoramento que eu faço e 2, a expectativa de privacidade que o empregado tem. Porque a linha geral já está estabelecida na jurisprudência. Eu posso, sim, como empregador, monitorar os meios que eu estou fornecendo para o empregado, né? Agora, dentro dessa discussão, não, se eu permito acesso ao Facebook, ou, enfim, acesso ao Instagram, isso quer dizer que o meu empregador tem direito a verificar aquilo ali que seria em tese particular, privado? Então, a melhor forma, gente, de não ter dúvida aqui, da empresa poder fazer o monitoramento de forma que satisfaça a expectativa dela e do empregado não se ver invadido na privacidade, é você ter efetivamente uma política que enderece isso, pratique o que está na política, porque muitas decisões que a gente está vendo agora no Justiça do Trabalho são exatamente dizendo o seguinte, não, a sua política dizia que realmente não podia usar de jeito nenhum para fins particulares, né? Era business only para todo o material que você recebia, toda a ferramenta. Na prática, o empregador liberava o acesso, se você fosse abrir enfim, o seu computador, você conseguia acessar Instagram, Facebook, etc. Então, assim, é importante que não tenha essa inconsistência, porque a inconsistência, sim, tem sido entendida pela Justiça do Trabalho como, olha, aqui o primazia da realidade. Então, na prática, você estava permitindo, sim, esse acesso. E é razoável que a pessoa espere que tenha uma privacidade para usar esse tipo de conteúdo onde não transita informação profissional, né? Então, acho que uma das formas de a gente resolver esse super desafio aí é essa. Claro que as empresas complicaram mais um pouquinho, porque agora você tem a história do Bring Your Own Device e inúmeras empresas adotam essa prática, quer dizer, o empregado ele pode pegar e usar o computador dele, ele pode usar o telefone dele e dentro ele vai usar sistemas da empresa, ele vai usar o e-mail dele, da empresa, ele vai acessar, enfim, inúmeros sistemas. E aí você começa uma outra discussão, porque aquele aparelho deixou de ser a ferramenta de trabalho que é fornecida pelo empregador, né? Ele se tornou... é do empregado, mas a informação que está passando dentro dele é dado sensível e é dado sensível do empregador. E aí, para esse caso, gente, é essencial a política. Não tem como resolver. Você não vai querer discutir aqui na Justiça do Trabalho se você poderia ou não ter acesso àquela informação, ou se, eventualmente, você desliga o empregado, se você consegue recuperar as informações que estão ali dentro ou não. São informações, são dados da empresa, né? A gente não vai querer discutir isso depois na prática. A gente acaba sempre se falando nessa etapa da investigação, o Alberto, Mariana e o Rafael ligam para a gente para perguntar, não, mas vem cá, a gente está fazendo a coleta, eu posso pegar o computador, eu posso pegar o celular, eu estou achando que o conteúdo que a gente está buscando está em conversa de WhatsApp, eu posso acessar o WhatsApp? O WhatsApp, então, virou a bola da vez, né? Eu acho que aqui no Brasil é um dos países com o maior número de usuários, e as pessoas literalmente criam grupos de trabalho. Aí pode ser só com os colegas, e aí o assunto realmente não é profissional, mas também vira e mexe profissional, né? Agora tem um monte de ação aí discutindo hora extra, porque o chefe fica pedindo coisas para o empregado às 9 horas da noite pelo WhatsApp. E o trabalho está deferindo, tá? As conversas no WhatsApp são consideradas, inclusive, prova válida, né? Prova lícita e válida. Então, eu acho que aqui todo cuidado é pouco com relação à política, com relação à prática, exatamente para que você possa evitar qualquer discussão de invasão de privacidade, você possa acessar a informação que você precisa no momento de investigação. Flávia, só aproveitando aqui a pergunta da Ana, da Alberto, aqui, aproveitando que ela está falando do Bring Your Own Device. Você já tem conhecimento de alguma jurisprudência nesse sentido? Porque, assim, existe a questão, existe o judgment call, o que eu vou fazer nessa investigação ou naquela, mas aqui a pergunta é se a gente já viu isso discutido judicialmente ou se ainda não deu tempo. Não, já deu tempo. Você sabe que tem uma decisão, inclusive, que é de 2015, do TRT da 15ª região, né, que é Campinas, que fala exatamente sobre isso. E que dizia que, na verdade, a decisão diz que o empregador violou, sim, a privacidade da empregada, quando ele foi além do que eram os sistemas onde haveria conteúdo e troca profissional. Ela tinha uma troca de mensagens por SMS, falando mal ou falando de forma inapropriada com relação aos colegas de trabalho, especificamente em relação ao dono da empresa. E o dono da empresa ficou sabendo de alguma forma
E aí, como aquele equipamento dela, aquele celular dela também era usado para fins profissionais, ele foi, de alguma forma, acessou o celular, enfim, pediu ou recolheu ali, foi olhar os dados e entrou no SMS para olhar. E aí, obviamente, né, aquilo ali a gente está falando de 2015, já tem uns 5 anos, né? Talvez a empresa, e ali a empresa claramente não tinha uma política, e a Justiça do Trabalho considerou que você já tinha, assim, uma invasão de privacidade, porque, enfim, aquilo ali é parte do empregado, né? E a parte onde seria profissional estaria claramente segregada. Então, isso, se a política não disser, a gente vai sempre acabar num litígio e isso vai ser resolvido pela Justiça do Trabalho. A gente não quer que isso saia do nosso controle, né, como empresa. E acho que fica mais sublinhado ainda, né, estou aqui puxando a pergunta da Mariana da Previ, que assim, a gente está numa situação de teletrabalho forçado, né? Além de já ser uma tendência anterior à pandemia, a gente está numa tendência de teletrabalho, então, enfim, o que a gente está vendo, eu diria aqui para todos os participantes, é que assim, a necessidade de ter uma política, de ter uma estrutura, de ter alguma coisa pensada a respeito do que pode ser acessado em termos de informação pela empresa, e também do uso de equipamentos. Tá? Então, estou vendo aqui o Alberto, a gente também teve uma investigação grande recentemente, existia uma política muito boa de acesso à informação, mas não existia uma política, por exemplo, sobre Bring Your Own Device. Então, assim, a gente podia, né, o investigador podia acessar claramente aquilo que circulava por rede da empresa, mas teve um entrevistado que falou, não, o celular é meu, o celular eu não vou entregar. E aí, como você lida com isso? Né? Então, acho que a questão aqui é mais... Diga. Não, até, Rafa, se eu puder complementar, eu já vi até, enfim, a gente tem visto, né, empresas que mais recentemente estão indo além daquela política e prática, né, de novo, como a Flávia bem disse, não adianta ser só a política escrita, tem que ter uma prática interna que reverbere o que está escrito nos papéis internos da empresa. Mas, enfim, estão indo além da política sobre e-mail corporativo, então, sim, e laptop corporativo, essas coisas, estão cobrindo, sim, o Bring Your Own Device, ou até o WhatsApp, eu já vi, justamente para tentar deixar as regras o mais claras e mais previsíveis possíveis para os funcionários. E assim, até pegando o gancho do WhatsApp, né, além das questões trabalhistas, jurídicas e das políticas internas, tem questões de ordem prática também que são muito relevantes ali de usar coisa de WhatsApp para uma investigação. E, de novo, as políticas podem ajudar até a estruturar esses pontos. Por exemplo, né, o e-mail corporativo, as empresas geralmente têm um backup do e-mail, e o funcionário, ainda que delete o e-mail, aquilo está retido ali no backup da empresa. Já o WhatsApp, o controle do funcionário, do usuário do WhatsApp sobre o que está ali no aparelho, no chat, é muito maior, né? A não ser que a empresa ordene ele que faça backups frequentes ali da conversa no que toca a coisa profissional, ele pode deletar as conversas a qualquer momento. E também a questão a forma como a empresa acessa a informação. No caso do e-mail corporativo, de novo, se está no backup e nos servidores, o TI da empresa consegue remotamente acessar a informação, coletar e os investigadores usam na investigação. Já o WhatsApp, geralmente, a não ser que a empresa estabeleça um mecanismo ali diferente, para você ter acesso ao WhatsApp do executivo, do funcionário, você tem que ter acesso físico ao celular da pessoa, né? E aí, se você precisa ter acesso físico, você precisa pedir. E aí, se você precisa pedir, tem que ter uma justificativa para pedir. Ou seja, se você queria fazer uma investigação, digamos, totalmente confidencial, já tem aí uma barreira, né? Porque para pedir o celular, você precisa dizer que você precisa do celular. Então, já é um ponto onde a confidencialidade está um pouco, enfim... Esse tema, eu acho que agora com o home office, que foi um ponto que o Rafael tocou, que realmente, uma pergunta que todas as empresas têm que se fazer. A minha política, que até então eu achava que estava cobrindo, enfim, as variáveis aqui, em especial de uso de ferramentas, ela muda totalmente quando você tem um trabalho feito em casa. Porque agora não é bring your own device, você não precisa trazer todos os devices, todos os aparelhos estão em volta de você na sua casa. Quer dizer, o que você pode usar, o que você não pode usar. E outro dia eu recebi uma pergunta, uma situação bem curiosa
que a empresa identificou que o empregado estava mandando e-mails de planilhas e conteúdos que eram potencialmente protegidos para um e-mail, e depois eles viram que era o e-mail do esposo da empregada. Então, bom, foram questionar a empregada, o que está acontecendo? Ela, não, meu computador estava travando toda hora, eu precisava usar, eu tinha um prazo para mandar, eu fui lá, mandei tudo para o computador dele, que obviamente é um computador de uma outra empresa, que não tem nada a ver com o empregador, fui lá, sentei, fiz o meu trabalho e mandei. Então, assim, a gente vai ser desafiado agora constantemente com situações que são típicas do trabalho home office e que dificilmente vão estar previstas numa política, né? Eu acho que a política ela não tem a pretensão e nem poderia ter de abarcar todas as situações, que são inúmeras. A gente se surpreende uma vez por semana com uma nova que contam para a gente ou perguntam, mas eu acho que ela tem que ser genérica o suficiente na linguagem para proteger a empresa, inclusive, de novas tecnologias, entendeu? Hoje é o WhatsApp, amanhã vai ser, sei lá, o Telegram, né, que é aquele que a mensagem desaparece em segundos, vai ser... E não dá para você ficar editando a sua política, você ficar emendando a sua política uma vez por semana. Então, ela tem que ser genérica o suficiente também para te dar esse conforto de que novas tecnologias aí que surjam também vão estar, de alguma forma, abarcadas ali pela política. Bom, a gente está vendo várias perguntas relacionadas a essa questão do uso de ferramentas. Eu acho que, enfim, mas a gente precisa talvez passar para uma próxima etapa para poder cumprir aqui, pelo menos o nosso plano, talvez a gente possa voltar para isso. E aí, eu queria perguntar sobre a questão das entrevistas, né? Então, assim, de uma forma geral, a gente vai, analisa as informações, começa a ter um entendimento melhor, né, sobre o que a gente está investigando, e em algum momento a gente vai querer entrevistar algumas pessoas, né? E como é que funciona, como é que podem funcionar essas entrevistas, né? Aí a pergunta inicialmente é para o Alberto. Como é que você recomenda que as entrevistas sejam feitas? Como é que elas são registradas? Algumas pessoas perguntaram se pode gravar a entrevista, se pode gravar a entrevista sem o conhecimento do empregado, né? Mas como você acha que as entrevistas podem ser feitas de forma a gente obter a melhor informação possível? E também o momento das entrevistas, né? A gente começar logo com a entrevista, né? E o que você tem? Sim. Enfim, só o ponto da privacidade, revisão de e-mail, WhatsApp, acho que daria para o webinar ser inteiro sobre esse assunto, que realmente é muito... enfim, tem muita discussão relevante, ainda mais com as questões de privacidade novas que estão surgindo. Mas, enfim, dando andamento, se você olhou as informações dos funcionários, reviu o e-mail, que você conseguiu ali coletar de informação, você parte para as entrevistas, né? O momento das entrevistas. Sobre um ponto de vista ali de técnica de investigação, o ideal é que a entrevista seja feita após ao menos algum grau de revisão de informação. Muitas vezes, quando a investigação interna não está muito bem organizada, tem-se uma intenção ali, né, de uma afobação de falar logo com as pessoas, o acusado, o acusador, as testemunhas, para saber o que aconteceu. Na grande maioria dos casos, em alguns casos pode justificar, mas na grande maioria dos casos é importante que uma revisão de documentos preceda o momento das entrevistas. Por dois motivos principais, eu acho. Primeiro, para o investigador chegar à entrevista já mais bem informado do que aconteceu e não desperdiçar aquele momento, ou seja, a entrevista vai ser mais produtiva, ele já viu um monte de e-mails, já às vezes sabe que alguma coisa aconteceu, ele pode inclusive mostrar e-mails que ele revisou para o entrevistado explicar. Então, isso aumenta a produtividade da entrevista. E também preserva, o segundo fator é a preservação de documentos relevantes. Se você faz uma entrevista com um acusado logo de cara, o acusado pode ficar com medo e ali no afã ele em seguida destrói evidência que ele tem acesso ali dentro da empresa antes de você ter tido a oportunidade de acessar e revisar aquela informação.
Então, em geral, como regra, a entrevista geralmente é feita, sob o ponto de vista de técnica de investigação, após alguma revisão de documento. Quanto à forma de registro, né, acho que varia também de acordo com a preocupação da empresa. Acho que a Flávia pode ter alguns comentários adicionais da ótica trabalhista, a utilização de processos que vão ser importantes, mas de um ponto de vista assim, mais de técnica de investigação e preservação de confidencialidade, tem duas situações mais comuns, né? Uma é a nota de advogado, só o advogado presente ali, geralmente um segundo advogado presente na entrevista, toma notas e registra até, às vezes, algumas impressões que ele teve, ou então produz uma ata da entrevista que o entrevistado, às vezes, até assina. O modelo, digamos, importado dos Estados Unidos privilegia mais essa primeira opção, das notas de advogado apenas tem a ata de entrevista assinada, e aqui a grande preocupação é o sigilo, né? Se você tem uma nota de advogado, aquilo é um trabalho de advogado para o cliente, é protegido pelo sigilo profissional do advogado. Ou seja, o advogado não precisa e tem até uma obrigação de manter aquilo sigiloso. Então, se a empresa tem uma grande preocupação em não vazar a informação, talvez esse seja o mecanismo mais adequado. Agora, claro que, imaginando usos futuros, digamos, no processo judicial, eu imagino que, se você tem nota de advogado e alguma medida você queira até compartilhar, aquilo vai ter menos peso num processo do que uma ata de entrevista onde o funcionário leu, concordou e assinou com o que está ali. Tem um valor probatório maior num processo, né? Há eventuais notas ou impressões usadas num processo judicial de entrevista, a pessoa pode dizer, o entrevistado pode dizer, não, eu não falei isso, eu não assinei, eu disse uma coisa diferente, e o advogado tomou uma nota errada. E aí, claro, a ata, se você extrapolar, pode ser gravar, câmera, vídeo. Eu não gravaria sem a pessoa saber, até por uma questão de transparência e ética ali, profissional que deve permear e respeitar os direitos também ali, individuais do investigado ou do entrevistado. Então, acho que se for gravar, a informação deve ser compartilhada. E, de novo, se você faz uma ata e dá a cópia para o entrevistado, ainda que você peça que ele mantenha a confidencialidade, tem um documento ali que tem uma parte importante da investigação que é para ser confidencial, que está no mundo. Sabe-se lá o que o empregado vai fazer com aquilo? Vai mostrar para o marido, para a mulher, vai mostrar para o colega? Já está abrindo-se aí uma janela para a confidencialidade da investigação ser comprometida. Não sei se a Flávia tem... Só antes da Flavinha falar, até também aproveitando aqui que algumas pessoas perguntaram como que se faz a entrevista nessas situações agora, né? Uma situação de isolamento social. E a gente tem feito por videoconferência, né? O que não é a mesma coisa, né? Mas a gente busca também se cercar de alguns cuidados, né? A gente teve uma situação específica em que a gente combinou com o empregado que estava sendo entrevistado que a gente não ia gravar, a gente deixou bem claro, porque poderia estar gravando aqui, né, no vídeo. Pedimos até para desligar o celular, e em uma outra situação a gente teve até uma pessoa da empresa junto, ao lado do empregado, né, com a distância regulamentar, mas para garantir que o que a gente estava conversando não estava sendo gravado. Não que haja necessariamente uma intenção do empregado de divulgar isso, mas às vezes a pessoa quer gravar para si mesmo, para lembrar o que falou e tudo, mas isso é um elemento de risco, né? Porque a gente nunca sabe como que as informações podem sair. A gente geralmente tem feito isso, né? Eu estou olhando aqui para o Alberto e para o Rafael para ver se eles concordam comigo. Mas aí, passando para a Flavinha, se você quiser complementar o que Alberto falou, ou falar também sobre essa questão das... Não, eu também, uma investigação que eu trabalhei nesse período, a gente fez, na verdade, até por telefone, não foi vídeo,
E a gente está usando o que a gente tem agora de ferramenta disponível, né? Mas com todo cuidado, como você falou, com relação à confidencialidade. Eu acho que aí mais ainda, né? Aquela abertura das entrevistas que a gente faz, dizendo que a informação é confidencial. Por favor, se você tiver qualquer preocupação que nesse momento tem alguém próximo que possa ouvir a conversa, que não deva, enfim, a gente remarca, vê o que vai fazer. Mas eu acho que é muito importante que a gente traga para a realidade nova que a gente tem, né? E faça com todo cuidado típico dela. Eu vou aproveitar aqui, só voltando no gancho do que o Alberto estava falando, sobre a questão das notas que são feitas da entrevista versus você ter efetivamente um documento impresso, assinado pelo empregado. A Justiça do Trabalho, a forma como ela vê isso, que eu acho que não deve ser diferente da Justiça Comum, é que o depoimento, a palavra depoimento, ela é característica daquele tomado em frente a uma autoridade, né? Uma entrevista reduzida a termo diante de uma autoridade. Seja o compliance interno da empresa, seja nós advogados, nós não somos essa autoridade. Então, evidentemente, aquele compromisso com a verdade, tudo que está envolvido num depoimento, a gente não tem como trazer essa realidade para dentro de uma investigação. A investigação ela é uma entrevista. Então, o fato, às vezes, do empregado, a gente reduziu a termo, o empregado assinou, isso não quer dizer, por exemplo, que a Justiça do Trabalho vai dispensar o depoimento. O seu ônus de provar, ele não está cumprido 100% por aquele documento escrito e assinado pelo empregado. Então, quando existe a preocupação de que, de repente, esse empregado aí tem toda a chance de, acontecendo qualquer coisa, ele vai dizer diferente em outra esfera, vai dizer diferente no seu trabalho, você queira ter mais alguma segurança e colocar e assinar, eu acho bom, porque, claro, isso no mínimo funciona como um instrumento de pressão quando essa pessoa tiver que dar um depoimento efetivo diante de uma autoridade, mas eu não diria que é essencial. Eu acho que muitas vezes a preocupação que o Alberto colocou de, uma vez que o empregado assina um documento, ele vai pedir uma cópia e você vai entregar uma cópia, você está colocando em risco e muitas vezes comprometendo a segurança das informações, o potencial dano vai ser maior do que o benefício, sabe? Eu não vejo a necessidade de você ter essas entrevistas reduzidas a termo. Na experiência necessariamente. A nossa é uma coisa que varia caso a caso. Estou vendo aqui várias perguntas relacionadas à entrevista. Assim, se o empregado tem, por exemplo, o direito de trazer o advogado, se o empregado pode gravar, se o termo de confidencialidade tem que ser assinado e arquivado junto com a ata, se a ata tem que ser arquivada com o escritório externo, enfim, são todas perguntas muito pertinentes, não existe resposta mágica para todas, mas eu acho que a forma de começar a abordar o tema é muito pelo que a Flávia falou ali. Assim, é uma entrevista. Tá? A empresa, ao fazer essa investigação interna, ela não está num procedimento sancionatório na posição de uma autoridade. Tá? Ela pode tomar medidas disciplinares de natureza trabalhista, e aí sim existe um viés de autoridade, existe um viés ali de possível sanção, mas em todos os outros aspectos, criminais, anticorrupção, etc. e tal, o que a empresa está fazendo é colaborando com as autoridades no sentido de buscar informações. Aqui não é um procedimento sancionatório nesses outros campos. Tá? Então, existe muita discussão recente a respeito de direito de defesa do empregado durante a entrevista e durante a investigação interna. É um tema fascinante, né? É um tema que eu acho que, assim, por um lado, principalmente do lado trabalhista, cabe muito bem a discussão. Por outros lados, talvez a questão fique um pouco mais removida ali do centro da discussão, na medida em que a empresa, ela, na verdade, ela não está conduzindo um procedimento sancionatório. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Pode se reverter num procedimento sancionatório, numa medida sancionatória do ponto de vista trabalhista, mas criminal, anticorrupção, etc. e tal, a empresa não está lá na posição de autoridade, muitas vezes a empresa está sob o julgo da autoridade fazendo aquela investigação. Então, por que eu digo que é fascinante? Porque você mistura dois campos. Então, a empresa, puxa, em que canoa que eu tenho os meus pés aqui? Às vezes você tem que andar com cada canoa mesmo. Enfim, comentário só para não deixar passar várias perguntas interessantes que chegaram aqui. A gente pode explorar isso talvez mais para o fim, mas aproveitando aqui esse gancho, queria também passar para a Flávia ali a pergunta, e a gente já tocou nesse ponto antes, sobre penas disciplinares para o empregado. Então, se durante a investigação se descobre que
o empregado, enfim, provavelmente cometeu algum tipo de violação do seu contrato de trabalho. Então, quando devem ser tomadas as medidas, que cuidados e cautelas devem ser tomados nesse sentido, enfim, e aí você já comentou alguma coisa nesse sentido, né, Flávio? Assim, puxa, eu posso deixar para depois, porque eu tenho um outro interesse relacionado a outra investigação, mas se eu deixar para depois tem a questão da imediatidade, enfim, se a gente pudesse, né, voltar a polir esse assunto mais um pouquinho, porque eu acho que tem um lugar aqui bem importante. Tá bom. Não, Rafa, foi o que você falou, a gente já tocou bastante nesse ponto, mas eu acho que uma coisa é de entendimento essencial. É um direito potestativo do empregador aplicar ou não a justa causa. Ele não tem obrigação nenhuma de aplicar a justa causa e nem nenhuma outra medida disciplinar, tá? E eu acho que o fato de você apurar e investigar, como vocês colocaram aqui, é o trabalho do time de vocês, são repercussões em outros campos que não o trabalhista. Né? A investigação interna, muitas vezes, a questão trabalhista, ela é secundária ou ela vai o tempo todo ali à margem da investigação, mas ela não é o ponto central da investigação. Então, dentro da sensibilidade da empresa e dos investigadores, dos fatos que foram descobertos, de como eu vou lidar com uma autoridade para quem eu tenha que dar conhecimento daqueles fatos, ou eventualmente fatos que podem trazer um potencial prejuízo para a imagem, etc., da empresa, eu posso optar por não aplicar a penalidade. Inclusive desligar, eu posso optar por desligar sem justa causa a qualquer momento, sem justificar. Eu não preciso explicar para o empregado de onde está vindo a minha decisão, por que eu estou mandando embora. Então, isso é uma flexibilidade que o empregador ele deve usar sempre, deve ter em mente nas investigações. Daí acabam vindo outras discussões que são interessantes também. Não sei se a gente já está aqui, se a gente vai ter tempo para falar sobre todos os assuntos, porque são muitos, né? São desdobramentos diversos. Mas um deles é exatamente o fato de eu posso punir só um dos envolvidos e não punir os demais? Ou eu posso punir de formas diferentes? Ou eu dei justa causa para um, eu tenho que mandar todo mundo embora por justa causa? Eu acho que aqui, de novo, a resposta que advogado gosta, mas que é verdadeira, é uma análise caso a caso. Eu não tenho uma resposta para dizer, não, necessariamente todo mundo tem que receber a mesma punição, ou ao revés, eu posso punir à vontade da forma... Eu acho que, dependendo do fato investigado, eu posso ter participação maior ou menor, até de acordo com o cargo. Os dois empregados tinham exatamente ciência das mesmas questões, participaram da mesma forma, mas dependendo do nível, do grau que ele está dentro da empresa, o dever dele de fidúcia com relação à empresa, ou a capacidade dele de interromper aquele evento e de mudar o curso dos fatos, era totalmente diverso do empregado. Desculpem, gente, eu acho que... Vocês estão me vendo ou me ouvindo de novo? Não cessou para a gente. Não sei. Sim. A gente segue te vendo. Até onde vocês me ouviram. Tudo? Então tá bom. Mas eu acho que é essa a ideia, de que você efetivamente tem que olhar caso a caso para entender enfim, a penalidade que caberia a cada um, para depois decidir se efetivamente é do interesse da empresa ou não aplicar aquela medida disciplinar, né? Respondi? Eu acho que essa é uma pergunta eterna. Eu acho que respondeu, esclareceu bastante, mas assim, ela é cíclica, né? Ela continua voltando. Acho que cada caso vai ter uma luz diferente, mas assim, é importante a gente, né, manusear aqui o tema para a gente enxergar de outros ângulos. São 11h17 aqui para mim, né? A gente estava com o nosso prazo 11h30 para encerrar. Talvez a gente possa estender só mais 10 minutos para quem quiser ficar. Porque eu acho que teria uma questão aí de fechamento só das etapas, que seria legal a gente tratar rapidamente. E essa questão é concluir a conclusão da investigação, né? Quando se chega à conclusão de que a investigação foi terminada, né? Acho que no começo, Alberto falou sobre as possibilidades de como é que você vai registrar, como é que você vai passar para o teu interlocutor
o resultado das investigações, né? A gente sabe que em algumas situações o cliente prefere que a gente passe oralmente, né, em reuniões. Às vezes ele prefere ter um relatório, às vezes quer que seja um relatório, quer dizer, por escrito, né, um relatório por escrito mais sucinto, mais descritivo. Talvez, Alberto, você possa falar um pouquinho sobre quais são as vantagens de cada situação. Eu acho que é isso, né? O que pode beneficiar essa escolha, né? O que faz o cliente escolher ou a gente recomendar que ele adote uma. Sim, então esse ponto é o reporte final dos resultados da investigação, né? Como a gente veio tratando aqui ao longo do webinar, né? Você planeja a investigação, o que você vai fazer, você executa, né, revisando o material e entrevistando pessoas. Cada um desses pontos tem questões complexas. E ao final, idealmente, né, o time de investigação chegou a um bom resultado sobre o que ocorreu e vai reportar para a empresa, para o seu interlocutor dentro da empresa, os achados. Eventualmente dar um panorama de repercussões jurídicas e eventuais medidas de correção. A forma de reportar isso para a empresa, né, como a Mariana até já colocou na pergunta, é bastante comum que se faça um reporte escrito, né, e aí varia se é um reporte mais detalhado ou algo mais sumarizado, como algo em bullet points ou apenas uma apresentação em PowerPoint. E tem ainda a possibilidade até de um reporte oral, sem a produção de um relatório escrito no final, que não é tão comum, mas acontece. E qual é a opção ideal, né? De novo, varia, depende do caso. Depende principalmente do que a empresa quer com a investigação. Por exemplo, se a empresa está diante de uma situação onde ela está fazendo uma investigação interna para um processo de leniência com a autoridade, né? Um caso bem extremo, assim, grave. É claro que a empresa vai querer, ao final, e vai, na verdade, possivelmente ter uma obrigação de produzir um relatório, alguma forma de relatório detalhado, com fatos, documentos de suporte, para fornecer aquilo para a autoridade e fazer jus ao prêmio da colaboração. Agora, vamos dizer que a empresa ficou sabendo por uma denúncia interna de uma fraude numa área de compras, auditoria da empresa. Ela contratou advogados para investigar, investigou, mas assim, ninguém no mundo externo, fora da empresa, sabe daquilo. Nenhuma autoridade sabe daquilo para entrar com investigações, seja tributárias, ou criminais, ou civis, enfim. Claro que a empresa vai ter uma preocupação enorme de tratar aquilo com maior confidencialidade possível para não vazar. E se ela produz um relatório final detalhado, com todos os documentos, todas as referências, se aquilo vaza e chega na mão de uma autoridade, tem quase um mapa da mina ali para possíveis investigações futuras. Então, nesses casos, por exemplo, a empresa tende, né, a preferir um reporte consolidado para não produzir material ruim, que pode ser usado contra a empresa no futuro, ou às vezes até um reporte oral. Claro que tudo é um cobertor curto, né? Se você faz um reporte oral, a empresa também ela não vai ter ali um material nos seus arquivos internos que mostre que ela vai ter mais dificuldade de provar depois no futuro, se necessário, que ela fez uma investigação. Talvez ela possa provar com outras coisas ali do processo que não o relatório final. Mas, enfim, nesses casos tende-se a preferir um reporte sumarizado ou até oral. Então, vai depender do objetivo da empresa na. Sim, Flávia, você tem algum comentário sobre isso? Não, concordo com todos os pontos que foram levantados aqui pelo Alberto. Eu acho que vai realmente ser uma análise da sensibilidade, né, de
cada investigação. Eu gostei da expressão, cobertor é curto. Então, quando você opta por fazer o oral, eventualmente vai te faltar ali. Mas, enfim, é inevitável passar por essa análise e, eventualmente, correr esse risco de não ter formalizado, ou de ter formalizado, né? A formalização também ela representa em algum grau um risco. Clássica gafe de falar com o mudo ligado, né? Do que a gente tinha planejado de cobrir, eu acho que a gente cobriu praticamente tudo, obviamente de uma forma bastante resumida, né, para poder dar uma visão geral do que a gente, enfim, do que a gente gostaria de tratar, do que a gente acha importante. Agora, a gente tem aqui 5 minutos, mas eu acho que a gente pode, né, botar em 10, porque eu vi que tem muitas perguntas, Rafael, que talvez a gente possa... Eu até tinha um ou outro comentário aqui, mas eu acho que tem muitas perguntas. Eu concordo. Queria agradecer a todo mundo. A gente tem pelo menos umas 25, 30 perguntas aqui. Deixa eu ver. Eu acho que assim, uma das perguntas que apareceu aqui, que eu acho interessante a gente fazer um corte, é com relação, assim, a gente está falando de dois universos aqui praticamente em colisão. Então, assim, é o universo trabalhista, o direito do empregado, essa evolução que sofreu, né, o direito do trabalho de passado, né, há muito que ele já deixou de discutir remuneração e passou a discutir questões morais, etc. Então, teve um avanço, né, um continente que está em movimento. De outro lado, a gente tem essa novidade quase da investigação interna, que muitas vezes a empresa não está investigando por uma opção própria, né? Ela está tendo um dever ou está cumprindo um ônus, enfim. Então, às vezes, esse negócio entra em colisão. E aí aparece um terceiro continente, talvez, ali nesses movimentos, que é o negócio, toda essa discussão de privacidade de dados, né? Que é proteção de dados, etc. e tal, que é talvez a fronteira atual dessa discussão toda. Assim, não bastasse toda essa complexidade que esses dois universos já apresentam, a gente tem também aí a questão da LGPD, etc. e tal. Então, eu queria saber se o Alberto, principalmente, tem algum comentário, porque assim, é uma discussão que está começando agora, na verdade, mas como é que a gente começa essa discussão, né, Alberto? Se você tem algum ângulo de corte aí. Enfim, acreditando aqui, esta foi uma pergunta que foi respondida. Eu perdi aqui, mas eu já acredito aqui quem perguntou. Deixa eu passar para a gente. Tá, enfim, tem alguns comentários sobre isso. Não é um ponto difícil, né? Então, pergunta até difícil de abordar. Eu não sou especialista em privacidade de dados, né? Então, lá no escritório tem até um departamento que se dedica mais a esse tipo de assunto, mas claro que esses temas chegam muito a gente, né? E tem a nova lei de proteção de dados aí em algum momento entrando em vigor, que tem toda a proteção dos dados ali, que são dados pessoais protegidos e quando, em que situações aqueles dados podem ser usados, né? E muitas vezes usa-se muito o conceito do consentimento, né? Sempre se pede, sempre não, mas em grande quantidade das vezes, o elemento ali para se poder usar um dado é o consentimento do proprietário daquele dado. Mas se você for, mas não é a única justificativa legítima para uso de dados pessoais ali por quem detém esses dados. No caso, uma empresa, aqui na investigação, que detém dados dos seus funcionários e outros colaboradores. Claro que se você está fazendo uma investigação interna, primeiro que, com relação a alguns empregados, como a gente falou lá no começo, na parte de monitoramento e tudo mais, primeiro que são ferramentas da empresa, que a empresa idealmente está comunicando para os seus funcionários que aquilo é propriedade da empresa e ele não tem expectativa de privacidade em comunicações usando e-mail corporativo e coisas do tipo. E segundo, se você está fazendo uma investigação interna, não parece fazer sentido que a empresa, essa permissão para o funcionário que está sendo investigado para olhar a informação dele,
tem uma contradição de incentivos aqui. Assim, me parece, né, de novo, sem ser um grande especialista no assunto, que para fins de investigação interna se use os elementos outros elementos contidos na Lei de Proteção de Dados para se fazer uso de material ali de funcionários e colaboradores, como, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. Às vezes a empresa está fazendo uma investigação interna para estar cumprindo um dever legal, um compromisso com uma autoridade. E tem também a justificativa do legítimo interesse. Se a empresa está ali de acordo com as melhores práticas de compliance interna, fazendo uma investigação para sanar um problema, corrigir curso, cooperar com a autoridade, me parece que tem uma grande chance disso poder qualificar como um legítimo interesse da empresa para entender o que aconteceu e, a partir de então, tratar e acessar aqueles dados. De novo, isso é só a forma como eu tendo a enxergar o assunto. Acho que tem boas justificativas para essa linha, mas não sabemos ainda como que a jurisprudência, seja da autoridade administrativa ou judicial mesmo, vai entender. Certamente vai se ter mais questionamentos de privacidade relacionados ao uso de dados de investigação interna. Isso acho que não tem muito como escapar, mas vamos torcer para que a jurisprudência e as práticas cheguem a um caminho aí que faça sentido, né, e não comprometa o vetor da privacidade, que é super importante, não comprometa o outro. A discussão realmente acho que vai avançar muito. Tem a própria questão do perímetro, né, do que é protegido pela LGPD e o que na comunicação que importa a investigação interna estaria fora disso. Mas todas as questões de sigilo acho que são muito, muito interessantes, até inclusive sigilo de ordem profissional, por exemplo, né? Às vezes você tem envolvido na investigação, né, como custodiante, o advogado interno, que também presta serviço junto com a empresa, né, além de defender a empresa, defende um administrador que pode estar envolvido em alguma coisa. Como é que você trata tudo isso? Então são questões sempre muito, muito difíceis, tá? Agora, talvez a forma melhor de a gente realmente abordar isso seja a partir do ponto de partida, assim, o que é a investigação e a que ela atende, né? E aí a gente vai tentando entender quais são os limites ali, mas assim, a realidade é muito mais criativa do que a gente pode ser na preparação do web, né? Então, assim, os exemplos são muitos, assim, as perguntas continuam chegando, são super interessantes. Estamos fazendo o melhor aqui para tentar cobrir todos. Ô, Mário, você identificou alguma outra pergunta aí que você queria endereçar? Não? Tem duas perguntas, eu não vou saber quem fez agora, tá? Uma tem uma pessoa que perguntou se há jurisprudência recente a respeito de investigações corporativas nas apurações de ilícitos internos que tenham sido base para uma demissão de justa causa. Sim, não, inúmeras, tá? Eu acho que a gente tem aí nos últimos anos inúmeras decisões, não necessariamente todas confirmando a justa causa. Óbvio que tem casos em que a justa causa termina por ser revertida, porque é um juízo e uma avaliação que a Justiça do Trabalho vai fazer no momento que... Acho que agora foi o Rafael que... eu estou aqui. Voltando aí. Mas vai fazer quando os fatos, né? Os fatos vão ser apresentados pelo empregador, o que foi apurado na investigação, e o seu trabalho vai avaliar se a justa causa foi ou não a medida adequada diante daqueles fatos. Mas, assim, tem muita jurisprudência, nós mesmos aqui temos vários casos em que a gente trabalhou, enfim, com o resultado de investigação para poder suportar a demissão por justa causa. E mais uma outra pergunta, que eu também não vou saber quem fez aqui, desculpa não poder acreditar. É uma pergunta que eu acho que talvez Alberto possa responder, que é se a gente reconhece as notas dos advogados durante as entrevistas, se elas permaneçam com o escritório externo, sem cópia dentro dos arquivos da empresa. Alberto, você quer comentar? Sim.
estava tirando do mudo aqui. Então, o ideal, enfim, todas essas questões de sigilo profissional, né, e vindas até do modelo de verificação interna importado de outras jurisdições, como os Estados Unidos, são de difícil acomodação na legislação brasileira, até por falta de precedentes. Nos Estados Unidos, o case law sobre sigilo profissional é muito mais refinado e tem muitas mais decisões que dão um parâmetro. No Brasil, menos. Às vezes a gente discute até, e é relevante para essa pergunta, se o mesmo nível de sigilo que um advogado externo contratado para um serviço, independente se é investigação ou não, tem, é o mesmo que um advogado interno contratado da empresa tem. Já teve decisões, até de busca e apreensão, que sugerem que não seria o mesmo, o advogado interno tem um nível de proteção de sigilo menor, e buscas que poderiam abranger ali dados de advogado interno da empresa, o que me parece algo bem polêmico, né? Não me parece, acho que até tem iniciativas de OAB andando hoje para tentar estabelecer um regramento mais preciso sobre esse tema de sigilo em investigações internas. Mas, se for pegar o estatuto e outras normas de OAB, não parece haver uma distinção entre advogado interno e advogado externo que justificasse, pelo menos na letra da lei, essa distinção. Então, assim, mas como ainda é muito incerta a coisa, acho que se a empresa tiver uma grande preocupação com vazamento, com confidencialidade, o cenário ideal é manter com um advogado externo, que tem uma proteção ali de sigilo profissional um pouco mais robusta e mais aceita, assim, e o advogado externo passa em reuniões presenciais ou por telefone as impressões dele, ou então só eventualmente no reporte final. Claro que nem sempre isso é possível. Muitas vezes as instâncias internas da empresa, especialmente aquelas que estão coordenando a investigação, elas querem receber ali com frequência notas da entrevista para ter curiosidade até sobre o que aconteceu. E em fazendo isso, tem-se um risco ali de novo, a confidencialidade da investigação ficar mais vulnerável. Então, se a preocupação com a confidencialidade é muito grande, o ideal é manter as notas de entrevista. Não, eu estou aqui, desculpa, gente, congelou minha imagem, eu desliguei e liguei a minha câmera, ela se recusa a voltar. Gente, o Rafael desapareceu da minha tela. Então tá bom. Não, tudo bem, Rafa, a gente sabe que não é pessoal com nenhum de nós. Eu acho que a gente precisa encerrar. Enfim, tem várias outras perguntas, tem outros temas também que, ao ouvir a Flávia e o Alberto, enfim, acho que talvez a gente poderia tratar a questão de a importância da limitação do escopo, quando você está no meio de uma investigação que parece ser uma coisa simples e aí descobre um problema muito maior, como é que você faz, né? Como é que encaminha, tem, enfim, várias coisas que eu anotei aqui, mas a gente vai ter que encerrar, e esse webinar vai ficar gravado, o pessoal aqui de apoio está explicando que a gente vai disponibilizar, provavelmente para quem estava inscrito ou para quem participou. E a gente queria agradecer muito, né, a participação de todos. A gente teve um público muito, muito bacana hoje, e para a gente é bem interessante ter esse tipo de discussão, enfim, passar para vocês, né, algumas discussões que a gente tem até internamente, e mesmo ouvir de vocês quais são as dificuldades e as preocupações que vocês têm. Então, eu queria agradecer também, agradecer o convite de vocês para a gente dividir aqui o espaço e a presença de todos. Acho que realmente a gente teve um público legal, muita gente aqui assistindo, a gente viu que o assunto realmente é de interesse para todos, o que provoca a gente a organizar um próximo, né? A gente vai pensar aqui dos assuntos que a gente discutiu. Eu também fiquei com várias ideias.
o que vai gerar aí um próximo para a gente conversar. Inclusive, os participantes mandaram sugestões também para um próximo. Né? Assim, também queria agradecer muito. O tema é enorme. Né? A gente falou, puxa, será que essa é uma boa circunscrição do nosso tema? Será que não vai ficar muito apertado? E aí, quando você começa a fazer com todo essa contribuição dos participantes, o tema fica maior ainda. Então, a gente tem que fazer um exercício aqui de humildade. Falar, vamos, enfim, hoje a gente vai ter que encerrar, mas a discussão é muito boa, as perguntas são de excelente nível, assim, são coisas que realmente fazem pensar, que, enfim, várias, infelizmente, a gente não conseguiu tocar aí, porque não passou aí pelo centro aqui da discussão, mas quem sabe a gente faça uma nova rodada ali para poder aproveitar todo esse material. Queria, em nome de todos nós, agradecer muito os participantes. Enfim, só queria concordar com Mariana, Flávia e Rafael, agradecer a todo mundo, acho que foi uma discussão bem interessante. Espero que todos estejam bem, todo mundo se cuida e vamos continuar virtualmente, mas se Deus quiser, em breve receberemos em nossos escritórios também. Até a próxima. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Tchauzinho.